Vamos começar. Então, nesta ação penal 503, 94, 75, 50, depoimento do senhor Pedro Barusco. Senhor Pedro... A mesma impugnação, tá? Depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho. Senhor Pedro, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou adverti-lo por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Senhor Barusco, normalmente como testemunha, apesar desse compromisso, se lhe fosse feita alguma pergunta que pudesse lhe prejudicar, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Mas é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, através do qual o senhor renunciou a esse direito ao silêncio e se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo? Correto. O senhor pretende manter esse acordo? Sim. Nessas condições, senhor Pedro, então eu vou lhe advertir que o senhor não tem nem o direito ao silêncio e, se o senhor faltar com a verdade, além do senhor ficar sujeito às penas do falso testemunho, o senhor também corre o risco de perder o seu acordo, certo? Certo. Com isso eu passo a palavra ao Ministério Público Federal. Obrigado, Excelência. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Em linhas gerais, senhor Barusco, o senhor poderia nos explicar se havia algum esquema de loteamento político de cargos dentro das diretorias da Petrobras? Isso aí não era do meu conhecimento, né? Eu era gerente executivo, né? Tinha comentários, assim, mas eu não tenho nada de concreto, assim, para afirmar isso. Tá, na sua função, a diretoria de serviços, você ocupou o cargo na diretoria de serviços da Petrobras. Havia desvio de vantagens indevidas em favor de algum partido político? Havia, como eu já coloquei na coordenação, algumas empresas pagavam comissões para o PT e para algumas pessoas da casa. Mas esse pagamento dessas comissões ao PT, qual que era a razão do pagamento? Era a sustentação política do diretor? Olha, vamos dizer assim, essa sistemática estava implantada há bastante tempo. Não sei se era para sustentação. Acho que a minha avaliação é que a sustentação política do partido, não do diretor, né? Então, o senhor Jorge Luiz Zelada, o senhor conheceu? Sim. Quando o senhor conheceu o Jorge Luiz Zelada? Eu conheci o Zelada logo que a gente entrou na Petrobras, assim, bem jovem. Não sei exatamente quando, mas ele trabalhava na área de engenharia, né? Depois eu lembro que ele foi para a BR Distribuidora, depois voltou. E aí em 2003, nós acabamos trabalhando juntos, que eu era gerente executivo da engenharia e ele era um dos gerentes gerais da engenharia. Durante os seus depoimentos de colaboração premiada, o senhor mencionou que o Jorge Luiz Zelada esporadicamente participava da divisão de comissões da diretoria de serviços. Sim. Isso é correto afirmar? Correto. O senhor se recorda alguma obra específica que ele tenha participado? Eu lembro de P51, uma obra que foi feita pela Keppel, estaleiro Keppel de Angra dos Reis. Em 2008, Jorge Luiz Zelada ele vai para a diretoria internacional, correto? Eu não sei se é 2012, mas eu lembro que ele foi para a diretoria internacional. Tá. Não, 2012 não. 2008. 2008, é? Isso. Dentro da diretoria internacional, o senhor tinha conhecimento do mesmo esquema que funcionava na sua diretoria, funcionava na diretoria internacional também? Não tinha conhecimento. Inclusive, a gente da engenharia, a gente trabalhava muito para as outras diretorias, né? E, por exemplo, era uma vontade particularmente minha e também de algumas outras pessoas da engenharia, a gente poder trabalhar para a área internacional, né? Poder trabalhar também, fazer empreendimentos fora do Brasil, mas isso nunca aconteceu. O senhor João Augusto Henriques, o senhor chegou a conhecer? Conheço. Como que o senhor conheceu? Da época da Petrobras também?
Sim, eu conheci o João Augusto quando ele retornou. Eu lembro que ele era gerente na Brasnor. A Petrobras, a Brasnor era uma subsidiária da Petrobras, na Noruega. E ela comprou uma fábrica de tubos flexíveis lá na Noruega, e o João, se eu não me engano, era presidente dessa fábrica. Depois ele retornou ao Brasil. Quando ele retornou ao Brasil, ele foi trabalhar na engenharia, e nessa época eu trabalhava no centro de pesquisas. Então a gente tinha uma interface de trabalho assim, profissional. Foi aí que eu conheci o João Augusto. Depois que o senhor João Augusto se aposentou, que ele parou de trabalhar na Petrobras, o senhor manteve algum contato com ele? Muito esporádico, assim. Eu lembro de uma vez que ele pediu para... Eu já estava na SET Brasil, ele pediu para receber uma empresa, para a empresa fazer uma apresentação, né, das competências da empresa. Não lembro nem qual era o nome da empresa, mas teve um contato, sim. Você tem conhecimento qual foi a atividade comercial desenvolvida pelo senhor João após a saída da Petrobras? Não. O senhor João Augusto chegou a ser indicado para diretor internacional da Petrobras? O senhor teve conhecimento disso? Eu escutei vamos dizer assim, naquele momento que o doutor Nestor, naquele momento da saída do doutor Nestor, se falou muito do nome do João Augusto para diretor. Chegou, eu escutei isso. E o senhor tem conhecimento do porquê acabou não se confirmando a indicação? Não. Eu não sei nem o motivo da indicação e nem o motivo da não aceitação. O senhor Jorge Luiz Zelada tinha uma ligação com o senhor João Augusto, sabe dizer? Sim, eles eram bastante próximos, eram amigos. Sabe dizer se o senhor João Augusto teve alguma participação na indicação do Jorge Luiz Zelada para diretor internacional da Petrobras? Eu acredito que sim. O senhor João Augusto tinha vinculação a algum partido político? Proximidade? Olha, comentários, tá? Não posso afirmar nada, que seria o PMDB. Só uma questão para o senhor esclarecer. O senhor mencionou primeiro, acredita que o senhor João Augusto teria tido alguma relação com a indicação do Zelada para diretor nacional. O senhor respondeu, acredita que sim. Sim. Preciso que o senhor esclareça, acredita que sim, por quê? Porque eles eram muito próximos, né? Não, mas alguém afirmou isso ao senhor, ou o senhor presenciou alguma coisa nesse sentido? Não presenciei. E o senhor acredita por quê, então? Porque foi assim, moto contínuo, né? Se ficou aquele tempo se comentando que o Dr. João Augusto ia ser o diretor da área internacional, aí de repente ele não foi indicado, e logo em seguida aparece o nome do Dr. Zelada, que era muito amigo dele, né? Então essa é uma conclusão minha, né? Que tenha sido... vamos dizer, não é que ele indicou, mas ele trouxe o nome do Dr. Zelada como candidato, vamos dizer assim, a ser diretor da área internacional. O senhor João Augusto mantinha alguma influência na área internacional durante a administração do Jorge Luiz Zelada? Eu não tenho conhecimento sobre isso. Você conhece pessoa de Sócrates, José? O Sócrates, ele era assistente do Zelada. Ele tinha alguma relação com o João Augusto? Não sei. O senhor José Amigo, o senhor conhece? Conheço porque ele trabalhou comigo. Tinha alguma relação com o João Augusto? Eu também não tenho conhecimento. Clóvis Correia? O Clóvis... Olha, eu nem lembro direito do Clóvis. Eu tenho uma vaga lembrança, mas eu não sei se é o Clóvis correto, que tinha mais de um Clóvis. O Clóvis da área internacional, o Clóvis Correia. Eu não estou me lembrando dele, não. Estou satisfeito, Excelência. Obrigado. Seguindo aqui a ordem, a defesa de Jorge Zelada. Desculpa, perdão. Assistente, tem perguntas? Jorge Zelada, tem perguntas? Esse processo aqui versa
o afretamento pela Petrobras do navio sonda Titanium Explorer da empresa americana Vantage Drilling. O que o senhor sabe sobre esses fatos? Nada. Sem perguntas. A defesa de... A defesa de Eduardo Musa tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de João Augusto tem perguntas? Sim, Excelência. Uma pergunta. O senhor afirmou desconhecer a eventual indicação do senhor João Augusto para a diretoria. O senhor conhece o currículo do senhor João Augusto? Assim, eu nunca li o currículo dele. Eu conheço o currículo dele porque nós éramos colegas de profissão. Então, eu soube da passagem dele na Pagoflex, que ele foi diretor de uma área de engenharia de projeto na engenharia, depois ele foi diretor da BR Distribuidora, e aí veio essa possibilidade dele ser diretor da própria Petrobras. É isso que eu conheço do currículo dele. Ok. O senhor acharia, depois eu vou anexar nos autos o currículo do senhor João Augusto, o senhor acharia anormal uma pessoa ser indicada após passar em concurso público toda uma vida dedicada à engenharia de petróleo, ter trabalhado na Noruega e eventualmente ter sido indicado, e após, por uma questão de saúde, eventualmente ter saído, isso é anormal? Olha, eu não conheço nenhuma indicação anormal na Petrobras, incluindo o seu João Augusto. Não, acho que... Então é normal. É normal. Como outros diretores também, normal. Sem mais perguntas, senhor. Um esclarecimento do juízo aqui. O senhor já falou sobre isso antes, mas havia um esquema de pagamento de propinas no âmbito da diretoria de serviços e engenharia? Sim. Era pago um percentual em cima dos grandes contratos, isso? Exatamente. O senhor mencionou aqui anteriormente 1 ou 2%, isso? Exatamente. O senhor tem conhecimento que isso também acontecia na diretoria de abastecimento? De abastecimento, sim, porque a gente trabalhava, né, para a diretoria de abastecimento. E na diretoria internacional, o senhor tem conhecimento se havia algo semelhante? Não tenho conhecimento. Eu nunca participei de nenhum negócio desse tipo com a área internacional. No período que o senhor trabalhou com o senhor Jorge Zelada, houve algum direcionamento de vantagem devida para ele em contratos? Sim. O senhor pode descrever a situação? Eu sei que foi mais de um contrato, mas eu só me lembro com certeza de um, que foi esse projeto da P51, onde na divisão, né, tinha, além de mim, além do Renato Duque, tinha uma parcela para o Dr. Zelada. E o senhor tratou desse assunto diretamente com o senhor Zelada? Tratei. Mas na época que ele era gerente geral na engenharia. Depois que ele foi para a área internacional, a gente só fez alguns acertos de contas, mas dessa parte relativa à área de engenharia. Mas na época que ele era o gerente lá, houve então uma divisão de propinas em que ele recebeu uma parte? Sim. Esse senhor se recorda de um especificamente? Mas teve outros também, pelo que o senhor disse? Teve, mas era muito raro, né? Então, por isso que eu não lembro. Tá. E desse especificamente que o senhor se recorda, qual foi o percentual em cima do contrato? Ou não teve percentual? Olha, eu posso, a menos que eu me engane, mas era 1%. Tá. E qual foi a empresa que pagou a propina? Foi a Keppel FELS. E como foi a divisão entre vocês dessa propina? Meritíssimo, esse contrato acho que é de 2003 ou 2004. Eu não sei exatamente como é que foi a divisão, mas era assim, normalmente era um percentual um pouco maior para o diretor, menor para o gerente executivo e um pouquinho menor para o gerente geral. Era decrescente. Os senhores receberam diretamente os valores da empresa que efetuou o pagamento? Ou teve algum intermediador? Não, tinha um operador que era o senhor Zivi Skornik. Eu não me recordo de ter recebido naquela época, porque com o seu Zivi nós estamos acumulando como se fosse uma conta, e foi
Foi quando, em 2012, nós tivemos um grande acerto de contas, que foi 14 milhões de dólares. O senhor recebeu no exterior? Recebeu aqui? Só que eu fiquei com 2 e 12 foi para o Renato Duque, né? Foi aquela compensação que eu já mencionei no meu acordo. E a parte do senhor Zelada? Eu lembro, porque o Zelada também ele tinha algumas empresas que ele operava, poucas. Eu não me recordo quais eram. Então eu e o Zelada também tínhamos um acerto de contas, né? Então essa parte do Zelada teve uma compensação de uma parte que ele também, vamos dizer, me devia. Então nesse acerto de contas ficou um pequeno valor para eu pagar para o Zelada, e eu paguei para o Zelada em dinheiro em espécie, né? Foram algumas vezes que eu paguei a ele. Quanto foi aproximadamente? Acho que eu não sei, eu declarei no meu termo. Acho que foram umas 3 ou 4 remessas, ou 3 ou 4 pacotes de 80 mil cada um, coisa assim. O senhor chegou a fazer alguma transferência bancária para o senhor Zelada? Não. O senhor sabe se o senhor Zelada tinha conta no exterior? Sim, ele tinha conta no mesmo banco que eu tinha. Qual banco seria esse? O Safra. Como é que o senhor sabe isso? Porque era a mesma agente bancária que tinha Mário Góes, tinha o Dr. Zelada. Ela operava com eles. Banco Safra onde? Em Genebra. Eu não entendi. O senhor abriu a conta juntamente com o senhor Zelada, abriu junto? Não. A agente bancária, que era a mesma, né? Eu abri numa ocasião, ele abriu em outra ocasião, o Mário Góes abriu em outra ocasião. Mas a agente revelou para o senhor que ele tinha conta lá? Ou como é que o senhor ficou sabendo que ele tinha conta lá? Eu não sei exatamente como eu soube, mas eu acabei sabendo, porque quando ela vinha, né, ela procurava a mim, procurava o Zelada, procurava o Mário Góes, né, obviamente para dar notícia, né, sobre as contas. O senhor sabe se ele recebeu vantagem devida, propinas nessa conta também? Não, eu não sei como ele operava a conta, eu não sei. O senhor se recorda o nome da conta dele? Não. Excelência. Oi? Diante das indagações que fugiram totalmente ao objeto da denúncia, a defesa requer a reabertura para perguntar. Certo. Não fugiram, doutor. Não foi um modus operandi aqui. O juízo faz as perguntas que ele entende pertinentes. A defesa não tem nada a ver com isso. Mas tem as questões que podem ser feitas. Pode postular, doutor, mas esses comentários são inapropriados, certo? O senhor, um dos depoimentos, quantos termos de depoimento o senhor prestou já? A força-tarefa? Eu não o senhor continua prestando? Às vezes me chamam para termos complementares. Num desses, o senhor disse que entregou 120 mil reais a Jorge Zelada na rua Getúlio das Neves, no Rio de Janeiro. O senhor precisa a data? Eu já tinha saído da Petrobras, exatamente a data eu não me recordo. E isso era em relação a P51, quando é que se deu a obra, a contratação da P51? Foi 2003, 2004. E o senhor, depois que ele saiu da Petrobras, foi acertar com ele esse valor? Não, deixa eu ser mais claro. Tinha outras obras também que a gente tinha negócios. Eu não estou lembrado quais eram essas outras obras, tá? E o Zelada também tinha algumas empresas que ele operava e essas empresas tinham uma parcela que ele tinha que passar para mim. O senhor que operacionalizava? Não. Tinha algumas que eu operacionalizava e outras poucas, tá? Poucas que eu operacionalizava onde o Zelada participava e algumas que o Zelada operacionalizava, algumas poucas eu também participava, tá? Então esse acerto de contas que a gente fez. Tem alguma coisa a ver com a P51 isso? A P51 é um desses projetos. Mas os 120 mil reais na Getúlio das Neves tem a ver com a P51? Sim. Tem a ver 2003, depois em 2012, depois que ele saiu da Petrobras, houve esse acerto. Eu estou dizendo que teve vários outros projetos ao longo, não só P51. Os 120 mil reais tem a ver com a P51? Isso é uma pergunta objetiva. Parte dos 120 mil reais
tem a ver com a P51. Tem mais perguntas? Pelo que eu entendi, os senhores tinham uma conta corrente de vantagem devida de propina, é isso? Não era conta corrente, era um ajuste de contas. Era uma conta bancária, mas era um acerto entre os senhores, isso? E para deixar claro, o senhor falou várias vezes, a empresa que operava, ou a empresa que o Jorge Zelada operava, essa operação que o senhor está mencionando é recebimento de propina? Sim. O senhor se recorda quais empresas que o senhor Zelada operava? Eu lembro que tinha alguns contratos de lançamento de dutos submarinos, mas eu não lembro, porque eu posso falar a empresa errada, né? Tinham várias empresas que faziam esse tipo de serviço. Então eu não lembro exatamente qual era uma delas, né? Mas eu não vou falar a empresa errada. O senhor tem conhecimento de eventual participação do senhor João Augusto em intermediação de recebimento desses valores para o senhor Zelada? Não. O senhor Eduardo Musa, o senhor conhece? Conheço. O senhor Eduardo Musa, o senhor tem conhecimento dele ter recebido também essas propinas? Não, o Eduardo Musa, o conhecimento que eu tenho é da época da Sete Brasil, né? Aí eu já, também no meu termo, falei, né? Ele recebeu uma parte menor, né? Porque ele chegou depois, né? Ele recebia propina na Sete Brasil? Sim. De empresas fornecedoras da Sete Brasil? Era do estaleiro Jurong. O Jurong era um fornecedor da Sete Brasil? Era. E esse produto depois ia para a Petrobras, é isso? Não, o Jurong estava fabricando a sonda, né? Tá. Que estava sendo alugada para a Petrobras, com a operação. Na época que o senhor Eduardo Musa trabalhava na Petrobras, o senhor tem conhecimento dele ter recebido propinas? Não tenho conhecimento. O senhor Hamilton Padilha, o senhor conhece? Não? Conheço. O senhor tem conhecimento do envolvimento dele em intermediação de propinas? Não tenho conhecimento. Pode interromper.